Bom, para começar, então, a falar sobre neurociência, como que ela ajuda, auxilia e pode ser um fator decisivo na aprendizagem dos seus alunos, vamos pensar no paradigma que a neurociência se encontra. A gente tem uma visão de educação muito focada no ensino. Para esse evento, eu abri inscrições. Dentro das inscrições, tinham formulários para vocês mandarem algumas perguntas. Me desculpa, gente, se alguém respondeu mais cedo, eu não consegui atualizar os slides, tá? Mas eu li todas as respostas que foram me enviadas até ontem. Eu li, pode ser que não esteja aqui, mas a gente vai comentando. Se você tiver alguma questão, também coloca aqui no comentário da live, que no final eu falo, tá? Então, essa educação focada no ensino vai de encontro em uma dificuldade que foi reportada para mim dentro desse formulário. Então, eu pus um campo para vocês colocarem as suas dificuldades como professor e também um outro campo para vocês colocarem as suas dúvidas. E uma das dificuldades foi a seguinte: concentração em atividades do livro didático, 15 minutos no máximo, e não consegue. Então, veja, essa é uma preocupação focada no ensino. Então, meu foco não é que o aluno aprenda, meu foco é que o aluno faça atividade do livro didático. Percebem como essa relação é diferente? Então, gente, eu não vou ensinar vocês a como vocês conseguem dar conta de todo o livro. O meu foco não é terminar o livro. O meu foco não é concluir uma apostila ou um sistema de ensino. Meu foco é outro. Eu acho que as escolas também deveriam ter esse foco. Infelizmente, a gente tem uma visão que a gente tem que dar conta do livro didático. Não. O livro didático, ele é uma ferramenta. Ele não é um fim. O fim, qual que é? A aprendizagem do aluno. Então, a neurociência, ela foca nessa aprendizagem. Então, ajuda você, professor, a conhecer o seu aluno para ser um facilitador do seu desenvolvimento integral. E eu queria falar com vocês de 3 dimensões da aprendizagem. Eu fiz essa divisão mais por uma questão didática, para a gente compreender o que a gente precisa para aprender. A gente precisa de uma questão física, ter o nosso corpo preparado para a aprendizagem, a gente tem que ter um ambiente que estimula a aprendizagem e deve ter condições neurobiológicas para aprender. Então, da dimensão física da aprendizagem, o que impacta na nossa parte física para eu aprender? Sono, alimentação, exercício físico, questões de saúde, entre outras. São só alguns aspectos. Mas eu falo para vocês, nossa, não, eu sei que sono é importante, eu sei que se alimentar bem é importante, eu sei que exercício físico é importante. Eu já sei disso, isso aí é senso comum. Mas como cada uma dessas coisas interfere, por exemplo, o tempo de sono, qual a melhor maneira para eu dormir, como eu vou ter uma qualidade melhor de sono, qual o melhor momento para dormir, se o aluno que estudou de manhã, é legal dormir depois do almoço, sim ou não, e também se eu compreendo a importância, se eu compreendo realmente, eu tenho um compromisso com a qualidade de sono do meu aluno, eu não entupo ele de lição de casa, né? Então, se você põe um monte de lição de casa, um monte de tarefa, que ele vai estressá-lo, que ele não vai ter muito tempo para fazer, que ele vai ter que ficar à noite acordado para estudar, eu não considero a importância do sono para o desenvolvimento total do indivíduo, mas também para a aprendizagem. A mesma coisa da alimentação e do exercício físico. Eu já ouvi, infelizmente, não faz muito tempo não, tá? Gente falando, mas em casa o aluno come só besteira. O que a escola tem que se importar, se lá em casa não tem? É aí que a escola tem que se importar. Não só aí, mas aí que é mais importante a escola se importar com a alimentação do aluno. Porque se em casa ele não se recebe, ou se recebe de uma maneira errada, a escola é o único momento que ele vai ter de receber uma alimentação balanceada. Então, se o meu aluno chega sem tomar café, eu falo, não, se chegou atrasado, vai para a sala? Não, é mais importante que ele perca 10, 15, 5 minutos de aula, se alimente, para quando ele chegar na sala de aula, ele conseguir absorver os outros 35, 45, 1 hora, 2 horas, do que eu já colocar ele direto na sala de aula, sem se alimentar, que ele não vai ter força para aprender, não vai ter força para estudar, o cérebro dele não vai funcionar direito, e ele não vai ter a aprendizagem que ele precisa. Então, compreendendo a importância da alimentação,
está aí. Aí é como que isso se liga com a nossa prática em sala de aula, com a nossa prática na gestão escolar, com a nossa prática enquanto educadores e professores. Exercício físico. Também todo mundo sabe que exercício físico é importante. Mas você, que é professor de sala, alguma vez você chegou ao professor de educação física e falou: o Joãozinho não vai para educação física porque ele não terminou a tarefa. Nossa, eu ficava tão bravo, não deixava isso acontecer. Eu falei: não, ele vai sim, depois ele resolve com você, agora é o meu momento. Então, se eu deixo o Joãozinho sempre a educação física porque ele não terminou a tarefa, eu estou dizendo o quê? Que a educação física, que o exercício físico não é importante. E às vezes ele não terminou porque ele está cansado, por N fatores, porque ele está estressado, porque tem várias questões próprias dele, que às vezes a aula de educação física vai ser um momento de ele extravasar, e quando ele voltar, ele vai estar melhor preparado para a aprendizagem. Então, ou seja, falar de uma maneira genérica sobre sono, alimentação e exercício físico não resolve. Compreender como cada uma dessas coisas, as características de cada um dessas dimensões físicas dessa aprendizagem, ou cada um desses componentes da dimensão física da aprendizagem é importante, pode ser decisivo para o seu aluno também aprender. Isso a gente não fala muito, né? Mas é importante. A neurociência tem vários estudos que contribuem nessa dimensão física da aprendizagem. Uma segunda dimensão é a dimensão ambiental da aprendizagem. Vejam, vamos pôr todo mundo na mesma página. Quando eu falo ambiental, não estou falando só de meio ambiente, de uma plantinha igual aqui, né? Isso também é importante, o contato com a natureza é importante, mas entra dentro dessa dimensão, tá? O que está dentro dessa dimensão ambiental da aprendizagem? Por exemplo, o contexto social do aluno. Então, voltando para o meu exemplo, quando eu dei aula, nos primeiros anos dando aula, eu dei aula numa escola rural, e metade do meu 5º ano não sabia ler e escrever. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma atividade super moderna, né, de educação física, um planejamento participativo, onde os alunos teriam que escrever as atividades que eles iriam fazer, depois produzir um texto e tudo mais, mas eles metade não sabia ler e escrever. Furou na minha atividade, como vocês podem imaginar. Mas eu fiquei muito reflexivo. Eu falei: gente do céu, como assim? Como assim essa escola rural tem esse desenvolvimento dos alunos e uma escola central tem outro? Eu estou dentro de uma mesma rede e os professores são tão bons aqui, que eu conhecia os professores lá, via metodologia, e tinha muitos professores excelentes lá na zona rural, tal qual da zona central. Não tinha diferença de preparação do professor nas duas escolas ou nas duas regiões. Eu estava numa escola que era recém-inaugurada, eu tinha uma quadra coberta com todos os materiais de educação física que eu precisasse, tinha uma estrutura boa, tinha sala de AE dentro dessa escola, isso lá em começo da década passada. Então, assim, tinha uma boa estrutura, mas o contexto social influenciava e muito. Os alunos, muitos moravam numa casa que era só um cômodo de banheiro, não tinha acesso a livro, era só uma televisão e olhe lá, eles não saíam do bairro, ficavam mais ali. Isso diminui o capital cultural daquela criança e interfere também na aprendizagem que ele vai ter dos conteúdos escolares. Segundo ponto, a escola. Então, se a escola não é acolhedora, se tem situações de bullying na escola, se o ambiente emocional da escola não é legal, se a escola não estimula o protagonismo do aluno, se não dá condições de lidar com essas outras questões que o rodeiam, também pode atrapalhar a sua aprendizagem. Um terceiro ponto da dimensão ambiental é a metodologia de ensino. Então, para eu ter um tipo de memória, por exemplo, de um conhecimento que vem da matemática, eu tenho que mexer na estrutura cerebral do meu aluno para que ele produza um processo fisiológico que a gente chama de LTP. Para eu gerar a LTP, que é um processo que eu crio memórias de longo prazo, que a gente chama de declarativas, eu preciso dar um tipo de estimulação para o meu aluno. Já eu, na educação física, quando quero uma aprendizagem motora, eu não tenho que provocar LTP, mas sim LTD, que é um outro processo fisiológico. E para esse processo fisiológico, eu tenho que ter uma outra estratégia de ensino, para que, de fato, o aluno aprenda. Então, vejam, cada tipo de aprendizagem, cada tipo de memória que eu preciso formar no meu aluno, ele demanda um certo tipo de intervenção que eu tenho que ter com ele.
Então, conhecer como o meu aluno aprende, como o cérebro funciona, vai fazer com que eu selecione os melhores métodos de ensino para aquele aluno. Conhecer sobre a atenção. A atenção, acho que foi o campeão de questões dentro do formulário. Então, conhecer o que é atenção, quais são os tipos de atenção, o que pode tirar a atenção do meu aluno, como eu posso ter a atenção do meu aluno, também é importantíssimo para que eu tenha um método de ensino apropriado dentro da minha sala de aula. Um outro ponto dentro da dimensão ambiental da aprendizagem é a família. Então, a família, quando ela está presente, quando ela incentiva o aluno, ele tem muito mais condições de se desenvolver cognitivamente. Tanto a negligência quanto a superproteção parental, elas são prejudiciais para o desenvolvimento integral da criança e também impactam na aprendizagem. Então, nem tanto a sol, nem tanto a terra. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, conhecer essa relação da aprendizagem do aluno vai fazer com que eu tenha mais propriedade também para conversar com os pais, para tentar entender o que está faltando. Então, por exemplo, conversar com os pais sobre a questão emocional do meu aluno, conversar como é que está o sono dele, qual é o tipo de alimentação, como que a gente pode ajudar, trazendo de uma forma mais afetiva também a família, não só julgar. Então, a neurociência me ajuda a gente a pensar a maneira com que eu dialogo com os pais. Uma terceira dimensão, aí fica muito claro o papel da neurociência, é a dimensão neurobiológica da aprendizagem. Então, para aprender, a gente precisa ter um aparato neural, um desenvolvimento neural que permita a nossa aprendizagem. Então, a gente tem estágios de desenvolvimento neuropsicomotor que eles são esperados. A gente tem, não é um marco assim, a criança tem que falar com 1 ano e meio, 1 ano e 20, 1 ano e 2 meses, porque senão ela está atrasada. Não é bem assim, tá? Tem uma maleabilidade e tem todo um diagnóstico que se faz para ver se tem algum atraso ou não, tá? Mas esses marcos de desenvolvimento neuropsicomotor já nos dão uma ideia de que se de fato o aluno está aprendendo, se está se desenvolvendo. Uma questão mais próxima para a gente pensar, dentro dessa dimensão neuropsicomotora, é na alfabetização. Por exemplo, o aluno não se alfabetiza, muitas vezes, não é por uma questão que ele tem uma dislexia, por exemplo, mas sim que ele faltou o desenvolvimento anterior. Talvez ele não trabalhou muito bem. A consciência fonológica vai prejudicar o desenvolvimento de habilidades da alfabetização. Ele pode não ter tido uma estimulação cognitiva que desse as bases neurais para que ele conseguisse se desenvolver na alfabetização. Pode ter faltado uma estimulação psicomotora para ele ter o domínio do corpo e do movimento fino, que é crucial também para a alfabetização. Então, ou seja, essa dimensão neurobiológica é importantíssima. E aí faz muita convergência com a neurociência. Um segundo ponto que acho que eu nem preciso falar para vocês, pós-pandemia, como ela é importante, que são os aspectos emocionais e a motivação. A gente tem sentido muito como a pandemia foi prejudicial para o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. Uma criança que não está motivada para aprender, ela não vai aprender. Uma criança deprimida vai ter dificuldade na aprendizagem. Então, compreender como a criança e o adolescente manifesta suas emoções, como manejar essas emoções e como a gente pode trazer uma atividade, uma aula mais atrativa para essa criança é fundamental para a aprendizagem. Eu gosto de fazer esse percurso para mostrar que, vejam, quantas coisas interferem na aprendizagem. Tem a dimensão física, a dimensão ambiental. Dentro da dimensão neurobiológica, a gente tem a estimulação prévia, a gente tem os aspectos emocionais e a motivação. Esgotado essas questões, aí a gente vai entrar nos transtornos mentais. Então, a neurociência também nos ajuda a compreender os transtornos mentais, que interferem na aprendizagem. Então, explica o que é dislexia, o que é descalculia, nos dá pistas sobre como a gente pode trabalhar com esse aluno em sala de aula,
Fala também sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que não é um transtorno de aprendizagem, mas é um transtorno que interfere muito em como o aluno aprende. Transtorno de espectro autista, entre tantos outros. Mas separem no slide. Estima-se que de 10 a 15% das crianças e adolescentes têm algum transtorno que interfere na aprendizagem. Então, aí, se você tem uma sala de 30 alunos, talvez você tenha 3 alunos ou 4, de 2 a 4 alunos que tenham algum transtorno. Contudo, 40% dos estudantes têm dificuldades escolares. O que isso quer dizer? A grande parte das dificuldades na escola não são explicadas por um transtorno, mas sim por uma questão física e ambiental. Tá? Então, muito cuidado em achar que, o aluno, rotular o aluno, achar que ele tem um transtorno. E aproveitando, nem ia falar muito disso, mas acho que vale a pena tocar. Tem esse aumento muito grande de diagnóstico do autismo ultimamente. Só que as pessoas estão desconsiderando que a gente veio de uma pandemia. O isolamento social faz com que a criança não tenha oportunidade de desenvolver questões comunicativas, questões da comunicação social. Não teve muita interação com o outro. A gente ficou aí 1 ano e meio, 2 anos com a comunicação entre os pares restrita. Muitas crianças ficaram dentro de casa sem contato com outras crianças. E mesmo quando tinha contato com outras crianças, eram poucas e geralmente da mesma microcultura. Isso traz uma interferência muito grande no desenvolvimento. Tá? Então, compreender isso é fundamental para a aprendizagem.